Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso treinamento do Lista de Tarefas Pro, aonde eu vou ensinar você como deixar de se sentir perdido e implementar uma lista de tarefas no seu trabalho que te ajude a ser mais produtivo e eficiente dentro de uma semana. A gente vai usar o protocolo KIC. O importante da gente aprender primeiro é a estratégia, o contexto por trás daquilo que a gente vai implementar. Muita gente hoje em dia sofre de uma coisa chamada falta de organização. A falta de organização acaba deixando a gente perdido, a gente não sabe o que fazer com esse monte de tarefas e informação que chega de todos os lugares. Outra coisa que acontece com a falta de organização é a gente chegar no final do dia, olhar para trás, ver que a gente trabalhou bastante, mas no final das contas não entregamos aquilo que de fato era importante entregar no dia. E a solução para isso é implementar um fluxo que funcione. Um fluxo que não precisa ser muito sofisticado. Por quê? A gente precisa passar mais tempo executando tarefa e entregando valor e menos tempo organizando a nossa organização. Com mais de 23 anos de experiência, testei muita coisa e eu implementei aquilo que funciona e adaptei para a minha realidade aquilo que funciona. Agora chegou a minha hora de ensinar você a implementar isso no seu dia a dia. Eu coloquei todo esse conhecimento dentro desse treinamento aqui. Começando pelos impactos da baixa organização, olha só. Estresse relacionado ao trabalho, priorização ineficaz de tarefas, dificuldade em cumprir prazos e procrastinação constante. O estresse relacionado ao trabalho pode ser perigoso porque ele pode gerar ansiedade e burnout. A priorização ineficaz pode causar muita coisa, como por exemplo, foco de tarefas em baixa importância, ou seja, você acaba focando muito em tarefa que não traz grande valor para a empresa, você acaba seu dia frustrado por ter executado um monte de coisa, mas não tem entregue aquilo que de fato era importante. Olha aqui, várias tarefas urgentes e críticas aparecem. Por quê? Porque você não trabalhou naquilo que era importante, aquilo que era importante se tornou urgente. Ó, dificuldade em cumprir prazos, pô, imagem profissional fica abalada. As pessoas já não sabem mais se podem confiar no seu trabalho ou não. Porque se você não consegue cumprir prazo, como eu vou confiar numa pessoa assim? Tempo perdido em justificativas e explicações. Você acaba dedicando grande parte do seu dia a justificar o porquê que você não entregou X, Y, Z. E com tudo isso, a sua autoconfiança acaba sendo impactada. Procrastinação constante. Tarefas se tornam urgentes quando você procrastina. Você está prestando. E procrastinar não é só ficar em rede social, no celular o dia inteiro. Procrastinar também é, como falamos aqui em cima, foco em tarefas de baixa importância. Você acaba trabalhando tanto em tarefa de baixa importância que isso faz com que você evite trabalhar naquilo que de fato é importante, portanto, você está procrastinando. Você acaba acumulando o trabalho para o último minuto, então você tem naquela pressão, aquele estresse relacionado a prazo e a tudo aquilo que você precisa entregar, e você também acaba tendo uma baixa motivação. Então esses impactos são importantes. De novo, esses 4 impactos aqui foram parte de uma pesquisa que eu fiz com o pessoal que me segue lá no Instagram, e a maior parte desses profissionais votaram por se sentir dessa forma aqui. Então, deve ser alguma coisa que você está sentindo aí também. Quais são os erros comuns na gestão de tarefas? Muita gente, tá? Acaba usando o cérebro ao invés de uma lista. A gente tenta lembrar, só que, ó, coloca uma coisa na sua cabeça, anota se puder. O nosso cérebro foi feito para ter ideias e não armazenar informações. Eu sei, você deve ter uma memória super boa, lembra de bastante coisa, mas às vezes quando a gente quer lembrar daquilo que de fato é importante para a gente usar, para a gente trabalhar, a gente só vai lembrar aquilo mais recente. Então você acaba deixando de lado tudo aquilo que é importante, porque você vai se lembrar daquilo que é mais recente. Se o mais recente é o mais importante, legal, você está lembrando o que tem que fazer. Mas isso não é a regra. A gente acaba deixando muita coisa para trás porque a gente depende só do cérebro, e essa não é uma boa maneira de você conseguir se organizar. Possui uma lista de tarefas, mas não acaba usando. Só, gente, muita gente aqui tem lista de tarefas. Você deve ter uma lista de tarefas. Mas será que você usa essa lista de tarefas? Ou você tem uma lista de tarefas só para aquelas tarefas mais importantes? E aí depois que você anotou na sua lista de tarefas, acaba esquecendo e lembra de novo quando vira uma coisa urgente, importante, quando te cobram, né?
Aqui também tem uma coisa, tem as pessoas que têm uma lista de tarefas e adicionam tarefa nessa lista de tarefas todo o tempo, como deve ser feito, mas nunca tira da lista de tarefas. Isso acontece porque as pessoas têm um sentimento, se sentem organizadas ao adicionar ali a tarefa dentro da lista de tarefas. Ah, beleza, eu tenho isso sob controle. Só que o problema é que essas pessoas fazem isso e esquecem, né? Passou aquele sentimento de estar organizado, a pessoa vai, abre o e-mail e acaba passando o dia inteiro em tarefas que nem estão na lista de tarefas. Então isso acontece muito, é uma lista de tarefas que só cresce. Bom, outro erro aqui é que as pessoas não possuem um processo de priorização por importância ou urgência. Ou seja, você tem um monte de tarefas que você precisa trabalhar, mas você não sabe, dentre essas tarefas, qual que você deveria trabalhar agora. Qual das tarefas que você tem hoje são de alta importância? Não necessariamente urgentes, porque urgente, geralmente a gente sabe porque as pessoas falam pra gente, olha, isso é urgente, tá? Mas qual tarefa que não é urgente que você deve trabalhar? Ah, não, mas todas são importantes. Tudo é prioridade. Mentira. Tem algumas delas que precisam vir numa sequência. E qual que é a primeira da lista? Qual é a primeira a ser entregue que vai entregar valor para a empresa, para a equipe que você trabalha e também para você, para a sua imagem? Sabe fazer isso? Então, muita gente não sabe. E também outro item aqui, eu adiciono tarefas com base com quase nenhum detalhe e acaba esquecendo o que tem que fazer. Já aconteceu com você de anotar uma tarefa e depois que você vai ler essa tarefa, depois de um dia, dois, às vezes até no mesmo dia, você fala, putz, o que eu precisava fazer nessa tarefa mesmo? Pois é, isso acontece bastante. Então, esses aqui são os erros mais comuns que acontecem na gestão de tarefas. E tudo isso aqui é o que a gente vai atacar com o protocolo Kik, com a lista de tarefas Pro. Então vem comigo. Quais são os desafios do mundo moderno? Tarefas chegam de todo lugar, minha gente, olha só. Reuniões, e-mails, como eu falei antes, né? Mensagem instantânea. Hoje em dia a gente vive no mundo da informação e a gente recebe informação de todo lugar. Tarefas acabam chegando por WhatsApp, por mensagem, por e-mail. Se você está no escritório, alguém vem na sua mesa, toca no seu ombro, pede para você fazer alguma coisa. E aí, como que você lida com tudo isso? E lembre-se, estamos falando aqui de você lidar com tudo isso e também ter uma forma de priorizar, de trabalhar naquilo que é mais importante, de gerir seu tempo, de não trabalhar além do seu horário de trabalho, né? Então, como lidar com essas tarefas? Como focar na execução da tarefa prioritária e não se perder com distrações? Como executar o que foi planejado no seu calendário quando novas tarefas surgem? Então, isso acontece bastante. Você está trabalhando em alguma coisa, surge uma nova tarefa. E aí, será que eu faço essa tarefa agora? Ah, mas é rapidinho. Será que eu faço essa tarefa agora ou termino aquilo que eu estava fazendo? Essa distração, isso acontece na era da informação, não tem jeito, a gente vai acabar recebendo tarefas durante o dia e a gente ao mesmo tempo tem que se prontificar a terminar aquilo que a gente começou. Isso é difícil, eu vou ensinar isso para você também. Bom, a virada de chave para mim. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Com 25 anos de idade, eu entrei na maior empresa que eu tinha trabalhado até então. Fora a competição, porque eu era um desenvolvedor pleno na época e tinham mais de 20 desenvolvedores plenos, ou seja, no mesmo nível que eu, tinha muita competição e eu queria me destacar. Eu também comecei a me atrapalhar com o fluxo de trabalho. Tinha muita coisa para fazer e eu não sabia muito bem que caminho levar. Então me sentia perdido, chegava no final do dia frustrado porque tinha trabalhado em muita coisa, mas não tinha entregue aquilo que de fato era importante. Então eu fui pesquisar. Eu pesquisei na internet e encontrei uma coisa chamada Bullet Journal. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é uma forma de você ter um caderno e nesse caderno usar um fluxo de organização para você organizar e gerenciar suas tarefas. Aquilo transformou a minha vida. Olha, até hoje eu olho para trás e falo, esse momento foi um momento de virada de chave para mim, porque eu comecei a implementar isso de uma maneira bem forte e isso me ajudou muito a colocar minha vida em ordem. Então eu comecei a entregar tudo aquilo que eu precisava entregar e isso até demonstrou mais profissionalismo. As pessoas começaram a me ver como mais profissional, porque eu tinha assim um sistema de gerenciamento das minhas próprias tarefas. E sabe o que?
Dentro de um ano, eu fui promovido a sênior e no mesmo ano eu fui promovido a coordenador de equipe. E depois de anos usando esse bullet journal, aí uns 2 anos, eu adaptei isso para mim, porque era muito trabalho para fazer o bullet journal do jeito que eu estava fazendo. Então eu adaptei para mim uma maneira que funcionava e eu venho usando essa forma que eu adaptei aí nos últimos 15 anos. E aí nos últimos 15 anos, usando essa forma que é a que eu vou ensinar para você aqui, usando o protocolo Kik e no Lista de Tarefas Pro, é que eu fui reconhecido tanto no Brasil, né, o resto do tempo que eu fiquei no Brasil, quanto os 6 anos que eu fiquei na Europa e também os 6 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu uso exatamente o mesmo método nos últimos 15 anos e esse método tem me ajudado a ter todo esse reconhecimento. E eu quero ensinar você a como implementar essa lista de tarefas no seu dia a dia e começar também a arrancar mais e mais reconhecimento e com o reconhecimento oportunidade, aumento de salário e também promoção, né? Bom, e como isso vai virar a chave para você? Então, ó, como deixar de ser perdido em menos de uma semana e dominar a arte de organizar a sua lista de tarefas de forma eficiente e produtiva com o protocolo Kik. Aí você me pergunta, o que é o protocolo Kik? Vou te falar. São 6 passos no nosso protocolo Kik. Primeiro, você vai entender quais são os 4 pilares da organização. Os 4 pilares da organização são aqueles que você implementa em várias áreas da sua vida, não é só na sua lista de tarefas. Sua lista de tarefas é uma das áreas, mas sabendo os 4 pilares da organização que eu uso na hora que eu explico exatamente o passo a passo de como implementar a lista de tarefas, é que você vai entender, então aqui eu estou usando o pilar da ação, aqui eu estou usando o pilar, enfim, você vai entender como é a utilização de cada pilar e você vai conseguir usar esses 4 pilares também em outras áreas. O passo a passo para implementar um dia organizado. Então, além de você entender como funciona a lista de tarefas, como você vai gerenciar a sua lista de tarefas, você também vai aprender a como implementar um dia organizado. Como você vai organizar todos os assuntos que acontecem para você. Parece bacana? Pois é, esse é o protocolo Kik, está lá dentro. Está dentro do nosso treinamento. Você vai entender como centralizar tarefas vindas de vários canais. Como a gente falou agora há pouco, tarefas chegam de vários canais. E as pessoas que falam com você, reuniões, pessoas que encontram com você no corredor, como que você vai centralizar isso de uma maneira eficiente, produtiva? Pois, priorização de trabalho. Como que eu vou priorizar todo aquele trabalho que eu tenho que fazer? O que é mais importante? O que é urgente? O que eu tenho que fazer agora? O que eu posso deixar para depois? E também, como você vai conseguir reservar tempo para trabalhar nas suas atividades? Né? As atividades mais importantes precisam de tempo para que você execute, trabalhe nelas. Como que você vai fazer isso? Que forma que você vai fazer isso? Eu explico tudo como você vai fazer isso também. E o último, mas não menos importante, mais execução com menos procrastinação. Vou mostrar para você como que você pode aí driblar a procrastinação, ou pelo menos ativamente voltar o seu foco aonde você deve manter o seu foco e executar mais. Porque com menos procrastinação a gente acaba executando mais. E quando a gente executa naquilo que é prioritário, aquilo que traz valor, a gente ganha cada vez mais retorno, mais resultado, mais reconhecimento. Então, o que mais tem no nosso treinamento Lista de Tarefas Pro? Com esse treinamento você vai aprender sim como organizar a sua lista de tarefas de forma eficiente. Assim que você implementar, você já vai sentir que tem controle sobre o que chega para você através de diversos canais. Você vai sentir isso. Depois, você vai praticamente eliminar a frustração de não ter trabalhado naquilo que era importante, porque você tem um processo, você aprendeu qual que é o fluxo que você deve implementar. E terceiro, a sua autoconfiança vai subir e isso será notado por pares e líderes da empresa. Nossa, Rafael, será que se eu implementar uma simples lista de tarefas vai fazer tudo isso para mim? Vai. Falo desde já. Desde que você tenha um fluxo de trabalho, que você siga uma receita de bolo e aí você implementa isso, as pessoas vão começar a notar e o reconhecimento vai vir. Eu te garanto isso. Bom, então se você está assistindo essa primeira aula aqui, como aula experimental, você pode garantir a sua vaga agora clicando aqui embaixo e você vai conseguir ter acesso a todo o protocolo Kik e ao detalhe do passo a passo de como implementar
a sua lista de tarefas hoje mesmo. E tudo isso para você sai com um valor super acessível. E eu só estou fazendo nesse valor super acessível porque eu quero ter você como meu aluno, como minha aluna. E eu sei que quando você implementar isso no seu dia a dia, isso mudar a sua chave, quando você começar a ganhar mais reconhecimento só com esse simples método que eu vou ensinar você a fazer, eu sei que você vai voltar para mim e a gente vai partir para o próximo passo na sua jornada de crescimento profissional. Então garante a sua vaga já. Clica aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. Tchau!